Olá, meus amores, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Eliana e hoje nós vamos relembrar quais são aquelas classes de palavras que funcionam como determinante do sintagma nominal, certo? Nós vimos que o sintagma nominal ele é formado por núcleo e pode vir acompanhado ou não de determinante. Mas quando ele vier acompanhado de determinante, quem são essas classes de palavras? Quais são elas? E aí nós vamos ver na aula de hoje, tudo bem? Esse conteúdo está lá no livro de atividades de vocês, nas páginas 3 e 4. Vamos lá? Então, hoje nós vamos falar sobre as classes de palavras artigo, adjetivo e numeral. Mas o que é o adjetivo? Vocês lembram? Qual é a função dele? Então, o adjetivo ele tem a função de qualificar, especificar ou explicar o substantivo ao qual se referem. Flexão. Os adjetivos geralmente são flexionados em número, singular e plural, e gênero, masculino e feminino. E o artigo, pessoal? Vocês lembram qual é a função do artigo? Então, o artigo tem a função de especificar, particularizar ou generalizar o substantivo. Os artigos que especificam ou particularizam são chamados de definidos. Os que generalizam são os indefinidos. E aí, quais seriam a flexão dos artigos? Os artigos são flexionados em gênero, masculino, feminino e número, singular e plural, como ocorre com os substantivos, palavras que os artigos acompanham. E a classificação, pessoal? Os artigos podem ser definidos ou indefinidos, né? Como nós já falamos. E quais são esses artigos definidos? O, a, os, as. Observem que aqui ele tem a flexão de gênero, não é isso? Masculino e feminino. E plural, singular ou plural. Como ocorre aqui no o, está no masculino e no singular. A, feminino, singular. Os, masculino, plural. As, feminino, plural. E os artigos indefinidos? Quais são eles? Um, uma, uns e umas. Certo? Um, singular, masculino. Uma, singular, feminino. Uns, masculino, plural. Umas, feminino, plural. E aqui nós temos alguns exemplos. A casa está em construção. Observem que aqui o a está funcionando como artigo definido, certo? Está concordando com o substantivo casa. Está no singular e no feminino, certo? Está especificando a casa. Já no outro exemplo, uma casa está em construção. Uma casa, né? Pode ser qualquer casa. Estou generalizando, certo? Então, aqui, uma está no feminino singular. Vamos falar agora sobre o numeral. E aí, qual é a função do numeral? Como o próprio nome já sugere, ele serve para indicar quantidade ou posição em uma sequência. Quanto à flexão, alguns numerais se flexionam em gênero e em número, outros não. E aí nós temos a classificação do numeral. Eles podem ser o quê? Cardinais, quando indicam quantidades específicas.
Alguns variam em gênero ou número, outros são invariáveis, ou seja, não muda. Quais são os numerais cardinais que variam em gênero? São os numerais 1, uma, 2, duas. E os que variam em número? Milhão, milhões, bilhão, bilhões, etc. E quais são os invariáveis? 3, 5, 10. Ordinais. Indicam a ordem dos elementos em uma sequência. Podem variar em gênero e número. Como nós temos aqui os exemplos. Primeiro, primeira, primeiros, primeiras. Observem que primeiro, ele está no masculino singular. Primeira está no singular feminino. Primeiros está no masculino plural e primeiras está no feminino plural. Multiplicativos. Os multiplicativos indicam quantidades multiplicadas, como o próprio nome já sugere isso, né? Os numerais multiplicativos podem exercer função de substantivos. Nesse caso, não variam. Vejamos o exemplo. Ela comprou o dobro de laranjas e o triplo de maçãs. Observem que as palavras dobro e triplo está indicando quantidades multiplicadas, certo? Também podem exercer a função de adjetivo. Nesse caso, variam em gênero e número. Vejamos o exemplo. Ganhou o jogo e ainda eliminou o rival. Foi uma dupla vitória. Observem que aqui a palavra dupla já variou de acordo com o substantivo ao qual se refere, tá? Então, aqui no caso, ele está funcionando como adjetivo, certo? Está dando uma característica do substantivo. Fracionários. Indicam quantidades não inteiras, ou seja, frações. Os numerais fracionários variam em gênero e número. Vejamos um exemplo. 1/3, 2/3. Então, aqui variou em gênero e número. 1/3 parte, 2/3 partes. Coletivos. Expressam a noção de conjunto. Os numerais coletivos variam em número. 1 dúzia, 2 dúzias. 100, 200. Observação. Lembre-se sempre de que numeral é palavra. Cuidado para não confundir com um símbolo numérico, algarismo. Certo? Então, numeral é a palavra, tá? Não vão confundir com os números, com o símbolo numérico, tá bom? Que são chamados de algarismos. Viu como é fácil? Já chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu espero vocês na live para a resolução da atividade, tá bom? Um beijão, tchau, até a próxima!